Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um Sala de Convidados, um programa ao vivo do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença. O conceito adotado pela Organização Mundial de Saúde coloca aos vários setores da sociedade um desafio: a interdependência em prol de um objetivo comum, a saúde da população. No programa de hoje, vamos saber que fatores determinam a qualidade de saúde do brasileiro e como estão os preparativos para a Conferência Mundial sobre os Determinantes Sociais da Saúde, que acontece em outubro, no Rio de Janeiro. Para conversar com a gente estão no estúdio Daniel Becker, pediatra, conselheiro do CEDAPS, o Centro de Promoção da Saúde e consultor da Comissão Internacional de Determinantes Sociais da Saúde. Alberto Pellegrini Filho, coordenador do Centro de Estudos, Políticas e Informação sobre Determinantes Sociais da Saúde, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, da Fundação Oswaldo Cruz, e Rômulo Paes de Souza, secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o chat, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Mas afinal, que fatores determinam a qualidade de saúde do cidadão brasileiro? Saúde não é apenas a ausência de enfermidade. Saúde é muito mais. É um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E este conceito ampliado, definido pela Organização Mundial da Saúde, reforça a importância dos determinantes sociais. Em 2005, a OMS iniciou um movimento global e criou a Comissão de Determinantes Sociais da Saúde. A intenção era incentivar os países a criarem comissões nacionais. O Brasil foi a primeira nação a atender a este chamado. Um ano depois, em 2006, foi lançada em Brasília a Comissão Nacional de Determinantes Sociais da Saúde. Formada por diferentes setores da sociedade, é um reconhecimento do governo brasileiro de que a saúde é um bem público a ser construído com a participação solidária. Quando a OMS criou a Comissão Global, imediatamente no ano seguinte, eu, estando representando o Brasil no OMS, trouxe a proposta para o governo brasileiro e o presidente Lula foi extremamente receptivo à ideia e criamos então a Comissão Nacional. O combate às iniquidades em saúde é o principal objetivo da Comissão Nacional de Determinantes Sociais da Saúde. E as ações intersetoriais são fundamentais para alcançar este objetivo. A articulação, coordenação de políticas de educação, de aumento de renda e de cuidados de saúde bem feitas, elas podem promover equidade em saúde e melhoria das condições de vida da população de maneira muito importante. Em 2008, a Comissão Nacional de Determinantes Sociais da Saúde encerrou seu trabalho com o lançamento de um relatório. O documento faz recomendações de políticas e programas para o combate às iniquidades em saúde. A função desse relatório é abrir os olhos, motivar as autoridades públicas e mesmo a sociedade a ampliar o seu investimento, o seu cuidado com essas políticas. Ao longo dos anos, o Brasil vem avançando na promoção de políticas sociais. O Bolsa Família, articulado com outros programas, contribui para a redução da pobreza no país. 13 milhões de famílias recebem o benefício. O Brasil se tornou referência mundial em políticas públicas. O Brasil é um modelo de um ataque multissetorial a todos os determinantes sociais, porque o Brasil tem políticas ambientais, de água e esgoto, de saneamento, de saúde pública, de segurança alimentar, que se complementam para melhorar a qualidade de vida da população, como mostram os dados estatísticos. Mas apesar dos avanços, muitas coisas ainda precisam ser feitas para melhorar os indicadores sociais do país e diminuir as iniquidades. Embora as médias, taxa de mortalidade infantil e outras taxas, elas tenham melhorado muito, mas os extremos ainda são muito vergonhosos. Essa é a nossa principal batalha. E a Comissão de Determinantes Sociais, ela aponta exatamente para isso.
Bom, a matéria deixa claro que esse passo importante que o Brasil deu rápido, né? Após a recomendação, já tínhamos a nossa comissão logo formada, que já apresentou um relatório importante, que pode já ajudar a traçar as políticas, as ações necessárias. Como é que você vê isso, Daniel? Você vê que é realmente a demonstração de um objetivo claro de atacar os determinantes sociais quando se pensa em saúde, né, deixando ainda mais claro que o próprio setor de saúde sozinho não vai dar conta? Eu vejo de uma forma muito positiva. Acho que existe um movimento nesse sentido. Como o Alberto estava comentando aqui antes de a gente começar o programa, um movimento no sentido inicial de se criar essa consciência, de se criar a cultura dos determinantes no próprio setor saúde, né, que muitas vezes ele fica com uma visão muito curta, uma visão de túnel, né, só olhando para o seu próprio dever de casa, que é cuidar da assistência à saúde muitas vezes, né? Então essa mudança de cultura é o primeiro passo para a gente poder trabalhar de fato a determinação social da saúde em qualquer nação, em qualquer sociedade. E numa segunda etapa, a gente trabalhar de que maneira, em termos práticos, no nosso país, eu participei de um trabalho internacional também, essa discussão é uma discussão muito viva, muito quente em muitos países, de que maneira essas concepções teóricas e essa mudança cultural vai se desdobrar na prática. Eu acho que a intenção da Organização Mundial de Saúde, pelo menos a intenção expressa por eles mesmos, no início dos trabalhos da comissão, era fazer essa mudança na própria organização, que tinha uma cultura até então muito voltada para as questões sanitárias propriamente ditas e muito fechadas. Eu acho que isso é um caminho que teve um certo sucesso e agora falta o desdobramento prático, né? É uma mudança importante que você ressalta, né, que a gente espera uma mudança em todos os setores da sociedade, né, que compreendam que a saúde é uma responsabilidade, um objetivo de todos, mas também uma mudança interna no setor saúde, né, para que esses determinantes sociais sejam encarados de uma outra forma, né? Nesse sentido, a gente, olhando até pouco tempo atrás, determinantes sociais da saúde era um termo que a gente não ouvia muito, por mais que já se soubesse, né, essa décadas, séculos, né, sobre essa questão. Você acha que essa cultura está se transformando, tanto dentro quanto fora do setor de saúde? Os determinantes sociais estão realmente fazendo parte quando se pensa em políticas? Olha, Renato, eu acho que essa retomada do movimento global em torno dos determinantes sociais, porque como você bem disse, já na Constituição da OMS em 48, embora explicitamente não se falasse em determinantes sociais, o social estava presente, quando dizia que é o bem-estar biopsicossocial, né? O social estava presente. Ao longo desse período, desde a criação da OMS, os determinantes sociais também apareceram, talvez não com essa formulação, né? Em 78, com a reunião de Alma-Ata e a estratégia de atenção primárias para conseguir a saúde para todos, aparece claramente a questão social como parte da estratégia da atenção primária. E agora, em 2005, com a criação dessa comissão, se retoma, então, a questão agora explicitamente com o conceito de determinantes sociais da saúde. E eu acho que a comissão conseguiu criar esse movimento, colocar na agenda global. Em vários países do mundo hoje há um reconhecimento de que há necessidade de tratar esses determinantes para o combate das iniquidades, porque o combate às iniquidades, que é o grande problema de saúde do Brasil e de outros países, essas diferenças injustas e evitáveis que não podem ser toleradas, né? Não é tolerável que uma pessoa viva 20, 30 anos mais que outra pelo simples fato de ocupar uma posição social diferente. Mas essas são diferenças injustas e que devem ser combatidas através da ação sobre os determinantes. Então, eu acho que a grande questão que se coloca, como o Becker já colocou também, é o como, né? Você conseguiu criar um movimento, conseguiu colocar na agenda, as pessoas reconhecem que é importante, que todos os segmentos da sociedade têm que participar desse processo, mas o como, né? Que estratégias, que metodologias, que experiências que se tem no mundo e no próprio país podem ajudar-nos, então, a definir claramente políticas, programas, ações que sejam efetivas no combate às iniquidades. Esse como fazer é um dos focos principais desse programa. Mas antes da gente falar explicitamente sobre isso, Rômulo, o Antônio Ivo, quando fala na matéria, ele fala, né, que algumas coisas já avançaram, mas a gente ainda tem os extremos muito grandes.
a questão da desigualdade, né, que infelizmente temos esse campeonato no país, ela ainda é uma questão importantíssima a ser perseguida, né, diminuição dessa desigualdade tão extrema? Sim, mas antes de responder um pouco essa pergunta, para entrar na conversa, acho que é importante a gente informar para quem está nos ouvindo nesse momento um pouco o que é o determinante social, né? As pessoas às vezes têm uma tendência a olhar o problema da saúde muito próxima dessa questão do tratamento. Ou seja, tem uma doença, tem um medicamento, ou tem uma intervenção cirúrgica, etc. Ocorre que por trás dessa história, antes de que a doença se manifeste, existe um conjunto de fatores que interferem na produção dessa doença. Faz diferença, por exemplo, quem tem mais escolaridade, faz diferença quem tem mais renda, faz diferença quem tem um padrão alimentar distinto, faz diferença o tipo de trabalho que alguém tenha, faz diferença o tipo de moradia que se tem. Então, o conjunto dessas coisas interfere profundamente como a pessoa vai reagir frente a uma doença. Nesse sentido, essas diferenças de renda, de escolaridade, de acesso a uma moradia adequada, do tipo de trabalho que se tem, essas grandes diferenças, elas são muito grandes no Brasil, algumas inclusive, por exemplo, completamente distantes do que se avançou, por exemplo, na definição de como deve ser um trabalho decente no Brasil. Isso ocorre. Isso interfere não só na condição, por exemplo, socioeconômica da pessoa, mas isso tem um impacto direto na qualidade de vida e uma consequência nas condições de saúde que ela vai experimentar. Como disse o Pellegrini, pode inclusive abreviar a vida dessa pessoa, reduzir a vida dessa pessoa. O que nós estamos vivendo no Brasil, apesar de uma mudança social muito positiva, onde nós tivemos 40 milhões de pessoas que mudaram, inclusive de classe social para cima, o Brasil ainda tem 16 milhões de pessoas que vivem na extrema pobreza. São pessoas que têm uma renda mensal inferior a R$70. Isso no Brasil, distribuído no Brasil inteiro. No Sudeste, por exemplo, aliás, só no estado de São Paulo, perdão, são 2,5 milhões de pessoas. No Brasil, todos nós temos cerca de 16 milhões e 200 mil pessoas. Aí é uma escolha que a sociedade brasileira está fazendo. Não só uma escolha de governo, uma escolha também de país, onde as pessoas fazem a seguinte escolha. O que fazemos com essas pessoas? E por que elas estão nessa condição de extrema pobreza? Estão assim porque, obviamente, ao longo de toda a sua história de vida, na história dos seus pais, dos seus avós, não tiveram acesso aos bens e serviços que nós, por exemplo, tivemos. Ligados à educação, ligados à saúde, ligados à condição de trabalho, e essa questão foi fundamental para que elas se encontrassem na situação que estão hoje. A escolha, então, que nós estamos fazendo é a seguinte: cabe ao governo, ou seja, o conjunto de ações, e não apenas o governo, também a sociedade civil, ter uma ação específica para essas pessoas, para que elas possam recuperar a possibilidade de aproveitar as oportunidades que o Brasil, por exemplo, está trazendo com o desenvolvimento econômico, com tudo isso que falamos. E a resposta é sim. Nós temos uma responsabilidade com essas pessoas e devemos ter uma abordagem específica para elas, voltada para elas. Para reverter essa exclusão, que pode ser chamada de uma exclusão histórica, né? Histórica, porque isso, na verdade, é fruto de gerações, na verdade, que tiveram déficit em termos de oportunidades. Agora, essas necessidades, elas são abrangentes. Não se resolve apenas com educação ou com a oferta de empregos. É preciso um conjunto. Porque o que acontece muitas vezes é a interconexão entre a saúde e os determinantes sociais. Muitas oportunidades de emprego, por exemplo, são perdidas porque as pessoas não têm dentes. São perdidas, efetivamente. Elas estão treinadas, elas estão qualificadas, mas o empregador não vê nelas que elas tenham uma aparência adequada ou sugiram, inclusive, um bom estado de saúde para que possam, por exemplo, trabalhar em hotéis. Para dar um exemplo bem prático, real. Mas que demonstra essa complexidade, né, de como as coisas estão mais ligadas do que podem parecer a princípio, né? Bem, então, essa pessoa que já teve um histórico de ausência de cuidado, né, ela não teve acesso a um serviço odontológico adequado, perdeu os dentes, e agora ela perde a oportunidade de emprego por causa disso. Não consegue, portanto, elevar seu patamar de renda e, novamente, nós temos uma coisa interligada à outra. Então, a importância dessa discussão dos determinantes sociais, para os governos e para a população em geral, é perceber o seguinte: existe um conjunto de fatores interligados à condição de saúde.
E nós precisamos, então, tratá-las no seu conjunto. Tem aqui uma provocação, uma pergunta que vem de Minas Gerais, Maíra. Desculpem, mas quando se tem um sistema de saúde que também é excludente em relação ao acesso, acho muito difícil que se consiga diminuir as iniquidades sociais de forma a melhorar a saúde da população. Essa é uma intervenção muito interessante. Quer dizer, o setor saúde ele tem que cumprir um pouco o seu dever de casa, né? Para poder falar de determinantes sociais, a saúde tem que estar fazendo um trabalho adequado. O SUS é uma grande conquista da nação brasileira, né? Mas o SUS tem muitos problemas que devem ser trabalhados. E um dos problemas é a questão da iniquidade de acesso no SUS. O SUS tem entre seus princípios a universalidade e a equidade. Mas na prática a gente sabe que para pessoas de uma situação social pior, o acesso é muito mais difícil. Essas exclusões históricas, né, que o Rômulo estava se referindo, elas se refletem refletem. Na verdade, o SUS deveria ser um instrumento, ou eu creio que seja um instrumento, de redução de iniquidades sociais. Em países onde não há o privilégio que nós temos de ter um sistema de saúde universal para toda a população, gratuito, as iniquidades são muito mais acentuadas. Países como os Estados Unidos, onde, por exemplo, é um país muito mais rico que o nosso, e não tem um sistema de saúde universal e tem problemas sérios de desigualdade que são agravados pela ausência de um sistema universal, né? E não é à toa que o acesso é o tema central da Conferência Nacional esse ano, né? É justamente a percepção do próprio setor saúde que é preciso investir aí, né? Para que a gente possa dar essa resposta interna, digamos, do setor também, né? O Amartya Sen, que é um grande economista, né, prêmio Nobel, ele dizia que, uma corruptela de uma frase dele, dizia que o problema dos pobres é que eles não têm bons amigos, né? Quer dizer, a gente sabe que as redes sociais, que são uma característica de qualquer sociedade, elas são muito mais densas e muito mais privilegiadas, quanto mais alto você vai na cadeia no sentido de classe, de quem tem poder de mudar as coisas. Exatamente, mesmo, né? A distribuição de poder. A questão central aqui é a distribuição de poder também. Né? O como, vamos passar então para o como. Antes de falar do como, tem uma questão importante também. A gente viu esse relatório, né, que foi entregue pela Comissão Nacional, que nos alerta para a questão das informações. Né? É necessário conhecer as iniquidades para poder atuar sobre elas. Nesse sentido, a gente avançou, a gente tem essas informações de uma maneira consistente que possa pautar ações políticas? Olha, Renato, nós temos uma riqueza muito grande de informações. Os nossos sistemas de informação, não somente informação em saúde, mas na área social e em outras áreas, são muito ricos, né? Quando fizemos o relatório aí da comissão, isso ficou claro. O acesso aos dados é fácil, os dados são abundantes e importantes. Assim como a nossa produção científica que analisa esses dados, né? Agora, o grande problema é que esses sistemas não foram pensados para mostrar as inequidades, né? As inequidades, para que fiquem claras para a população, né? Elas têm que mostrar as relações entre a estratificação socioeconômica dada por renda, escolaridade, local de moradia, gênero, etnia, as relações entre isso e os resultados de saúde, né? O sistema de informação deve permitir fazer essa relação. E os nossos sistemas não foram pensados para isso, para estabelecer essa relação, para analisar as tendências das inequidades, né? Para deixar as coisas bem claras, né? Exato. Para que a gente possa entender como que, a partir até desse exemplo, como uma coisa vai levando a outra, né? Isso. E romper esses ciclos que muitas vezes são... Então, é necessário, e há iniciativas nesse sentido no nosso próprio centro, de criar o que estamos chamando de observatórios das iniquidades, que são como que instâncias intermediárias entre a produção da informação e a sua utilização, né? Porque esse é um outro problema, né? Além da informação não ser exatamente aquela que necessitamos para identificar as iniquidades, elas são colocadas num formato que dificulta a sua utilização para políticas. Portanto, acabam não sendo informações, né? Para que elas sejam informações claras. Elas são pensadas, a gente sempre diz, desde o ponto de vista da oferta, né? Não do ponto de vista da demanda, da necessidade de informação. Então, essas instâncias intermediárias que interpretam a informação e buscam transferir para quem possa tomar decisões,
são importantes e é uma das iniciativas que está sendo tomada. Não é? Então, a questão da medição, monitoramento, análise de tendências e análise de impacto das políticas é fundamental, porque você desenha uma política e tem que poder avaliá-la. Então, a questão e esse é um dos eixos, inclusive, do Congresso Internacional, né? A medição e monitoramento das iniquidades. Na realidade, qualquer ação, porque nós estamos falando do como, né? Qualquer ação sobre os determinantes sociais tem que se fundamentar num tripé. Um deles é a medição, é a informação. O outro é a questão da participação social. Você bem colocou que a sociedade como um todo tem que se dar conta do tema das iniquidades e tem que se dar conta de que isso é intolerável, de que a sociedade, nos seus diversos segmentos, tem que se mobilizar para enfrentar esse problema. Porque se estamos falando de redistribuição de poder e recursos, você precisa de apoio político. Quer dizer, as políticas têm que ter um amplo apoio da sociedade para poder ser implementadas. Então, a participação social é fundamental. Eu acho que devemos voltar a isso porque é um pilar importante. E o outro pilar é o que já foi falado aqui, a questão da intersetorialidade, atuar sobre todos esses fatores que o Rômulo colocou, obriga a uma ação coordenada de diversos setores da administração, em todas as suas esferas, né, estadual, e assim como dos diversos poderes governamentais. Né? Então, esse é o tripé: participação social, medição e monitoramento, e a intersetorialidade são pilares fundamentais para qualquer para qualquer ação. 3 eixos que são 3 dos 5 eixos do Congresso, né? Exato. Junto com o papel do setor saúde, que a gente falou aqui um pouco antes, né, que é preciso fazer o dever de casa, e das relações internacionais, que inclusive você citou num determinado momento que experiências que foram trocadas, né? O que veio dessas experiências que podem ajudar nesse momento aqui? Olha, eu participei do subcomitê de contextos urbanos, né, da Comissão Internacional de Determinantes Sociais de Saúde. Ficou muito evidente nesse trabalho também 3 pilares fundamentais. Um deles tem em comum com o Pellegrini acaba de falar, que é a questão da participação social. O segundo, a questão ambiental, né, que cada vez mais, especialmente na vida da cidade, se torna um fator determinante de saúde, um fator que também muito mal distribuído, né? Existe uma injustiça ambiental no Brasil e em muitos países que é extremamente danoso para a saúde da sociedade. E o terceiro, de uma certa forma, sintetiza a questão da participação social e da intersetorialidade, se chama governança. A governança foi colocada nesse comitê e esse comitê apresentou isso para a Comissão global, e isso foi comprada, essa ideia foi colocada em evidência no relatório. A questão da governança urbana e da governança em geral se tornou, eu diria talvez, dos eixos de ação mais importantes. Governança, quando a gente está falando de governança, não estamos falando de governo, né, de políticas públicas apenas. A gente está falando das várias formas que se entrecruzam e que se integram, na gestão de uma determinada cidade ou de uma sociedade, né? Então ela implica implica em transparência, implica em acompanhamento e monitoramento de políticas, em gestão de recursos, e implica, obviamente, hoje em dia se fala em governança participativa. Ela implica necessariamente numa outra prática democrática que não seja a nossa prática tradicional, que está muito em evidência hoje em dia nos jornais e nas televisões, de dar um cheque em branco para o governante, virar as costas e daqui a 4 anos ver o horror que eles fizeram, né? Ou no meio do caminho, como está acontecendo agora. Existir realmente movimentos da sociedade, e o mais incrível é que esses movimentos estão se organizando, estão presentes, tem movimentos muito alvissareiros que estão surgindo agora, nesse instante, no Brasil, nesse sentido, ganhando corpo, de uma sociedade que olha para o seu governo e participa desse governo. Aí sim, formando aquilo que a gente chama uma governança participativa, mais transparente, mais moderna, voltada para metas definidas, voltada para recursos alocados, voltada para o monitoramento. E eu acho que o nosso dever de casa, como setor saúde, também é utilizar o nosso potencial, que é incrível, né? O Roberto estava falando da nossa capacidade no Brasil. A nossa epidemiologia, nossos bancos de dados são fabulosos, né? A gente tem
pessoas extremamente capazes, competentes e instrumentos extremamente poderosos para medir as nossas iniquidades. A gente tem que emprestar toda essa capacidade para a sociedade. A sociedade está se mobilizando. Tem um movimento, já colocando isso para mim, talvez a questão mais importante que está acontecendo no momento, chamado Rede Brasileira de Cidades Justas e Sustentáveis, falando de governança urbana, que está produzindo dados por si próprio. E tem aí poderia ter acesso a um cardápio fabuloso de dados, né, para fazer o seu trabalho, que é exatamente esse, de exigir do governo, das cidades, um monitoramento, um acompanhamento de políticas, a redução das iniquidades, a questão da sustentabilidade. Né, se houver uma conversa maior, que aí já estamos falando de intersetorialidade, né, vai beneficiar ambos os lados. Ok, a gente vai fazer uma pequena pausa por causa do tempo. No próximo bloco a gente vai falar sobre o seminário que aconteceu há pouco, que prepara para o Congresso Internacional que será em outubro, e também sobre, na prática, o que está sendo feito, o que deve ser feito, o que já foi feito. Não sai daí, a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta, conversando sobre os determinantes sociais da saúde e a Conferência Mundial sobre o tema, que vai acontecer em outubro, no Rio de Janeiro. Nossos convidados são Daniel Becker, da Comissão Internacional de Determinantes Sociais da Saúde, Alberto Pellegrini Filho, do Centro de Estudos, Políticas e Informação sobre Determinantes Sociais da Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, e Rômulo Paes de Souza, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E você também é nosso convidado, participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o chat, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. A gente vai ver agora como foi o Seminário Nacional Preparatório para a Conferência Mundial de Determinantes Sociais da Saúde. O Seminário Preparatório para a Conferência Mundial de Determinantes Sociais da Saúde foi realizado no Auditório Internacional da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Cerca de 200 pessoas participaram do evento. Entre elas, pesquisadores, gestores e membros de organizações não governamentais. O seminário lançou a Conferência Mundial, que vai acontecer em outubro no Rio de Janeiro. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que o evento é uma oportunidade de inaugurar um novo capítulo da saúde pública. É fundamental ampliarmos o acesso aos serviços públicos de saúde, consolidar o Sistema Único de Saúde, mas não é possível melhorar a saúde sem enfrentar os fatores determinantes sociais da saúde. O seminário abordou os temas que serão discutidos na Conferência Mundial: papel do setor saúde para a equidade, participação social, medição e monitoramento das iniquidades, ação internacional e intersetorialidade. Os assuntos foram apresentados e discutidos de acordo com o contexto da realidade brasileira. O painel que tratou das ações intersetoriais teve como palestrantes Jair Nilson Paim, professor da Universidade Federal da Bahia, e Rômulo Paes de Souza, representante do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Jair Nilson Paim falou sobre a dificuldade de se realizar ações intersetoriais. Para o professor, é preciso repensar a organização do Estado brasileiro. São interesses distintos em cada segmento que ocupa uma secretaria ou um ministério e que tem projetos e cálculos que também são diversos, e que uma posição mais altruísta de ceder para ter resultados melhores fica, de certa maneira, em segundo plano. O diretor do Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde, José Gomes Temporão, criticou o modelo de formação dos profissionais de saúde. As nossas universidades hoje não estão formando profissionais para construir saúde, continuam formando profissionais para tratar de doenças. Então esse é um ponto fundamental. Tem havido iniciativas, parcerias entre o MEC e o Ministério da Saúde, de inovar no currículo, oferta de espaços de especialização em saúde da família. Tem muita coisa acontecendo, mas eu diria que ainda não há um vetor que demonstre claramente uma reversão desse processo. O evento também abriu espaço para o debate. Depois da exposição de cada painel, pesquisadores, acadêmicos e representantes do governo e de movimentos sociais ampliaram a discussão dos temas. A violência é um indicador sério, batendo na questão saúde. Ser violentada é não ter saúde. Os determinantes sociais é também um espaço importante de
que a sociedade participa nas suas prioridades da saúde, colocando a questão da qualidade de vida como um norte importante a ser seguido pelas políticas públicas. O seminário foi uma amostra do que vai acontecer na Conferência Mundial. Nós vamos receber aqui 120, 150, não sei quantas ainda, quantos países virão, organizações da sociedade civil de todo o mundo, gente do mundo acadêmico de todo o mundo, e nós vamos ter oportunidade de compartilhar as experiências brasileiras e aprender também da experiência de outros países. O grande desafio nosso é que essa pauta, que é uma pauta basicamente da saúde, seja transplantada para uma pauta política da Organização das Nações Unidas. Já vou pegar essa última intervenção. Então, levar para a pauta política. Como é que você acha que está esse desafio, a partir de tudo que a gente já ouviu aqui e do que a gente já falou no bloco anterior, de realmente levar para a política, falando de intersetorialidade também, né? Para a gente avançar em relação à luta dos determinantes sociais? Uma das razões por que a conferência vai se dar no Brasil é que o Brasil tem o que mostrar. As experiências brasileiras de trabalho intersetoriais, elas são referência hoje no mundo. Falando da experiência mais recente, o Brasil Sem Miséria, ele articula, na verdade, 8 ministérios e mais outros 3 de coordenação, então no total são 11 ministérios, um conjunto de políticas, são cerca de 63 programas, para atender às necessidades dessa população extremamente pobre, que me referi na outra fala. Então, essa oportunidade que o Brasil tem, está construindo, inclusive, levando essas várias oportunidades, combinando escolarização, treinamento, capacitação, saúde, obviamente, meio ambiente, melhoria na qualidade habitacional, enfim, um conjunto, portanto, de iniciativas, e elas são distintas porque, por exemplo, quem vive no campo tem necessidades distintas em alguns aspectos do que quem vive nas cidades, então é preciso trabalhar o que nós chamamos de circuitos distintos. Fazendo esse tipo de trabalho, nós geramos possibilidades de inclusão, tanto para essa população que está no campo, são cerca de 46% desses 16 milhões, e aqueles que estão no espaço urbano, em espaços que são muito distintos no Brasil, tamanho das cidades, as regiões, etc. Essa é uma experiência muito importante e essa é uma experiência que o Brasil tem a mostrar. Vários países estão vivendo isso de várias formas. Aqueles que estão numa situação ainda de uma capacidade de investimento muito limitada, têm um interesse muito grande por alguns programas do Brasil. Eles querem saber, por exemplo, como o Brasil faz o Bolsa Família. Isso é uma demanda muito grande. No Brasil, hoje, nós temos relacionamento com 60 países que têm interesse em conhecer essa nossa experiência. Outros países que estão numa situação mais parecida com o Brasil querem saber como nós estamos tratando fazendo uma abordagem mais global. Então, ou seja, a situação do Brasil é uma situação muito positiva. Agora, essa questão do trabalho intersetorial, ele envolve não apenas a vontade política, envolve culturas distintas, as organizações, as suas corporações também precisam aprender a trabalhar em conjunto e construir um objetivo comum, porque muitas vezes competem em relação a alguns temas mais do que cooperam. Então, agora nós estamos dando um passo adiante. Acho que uma questão importante nesse caso é que todo mundo começa a perceber as limitações das abordagens setoriais. Então, para as coisas poderem dar certo, é preciso convergir, é preciso cooperar. Ainda dentro da questão política, Kátia Gomes, de São Paulo. Como os entrevistados percebem as questões políticas? Ou seja, a saúde gerida por políticos e este movimento para diminuir iniquidades sociais em benefício da saúde. Vocês acham que se consegue enfrentar de forma contínua e sólida os determinantes sociais sem que a troca de partidos políticos no governo interfiram nisso? A única resposta para isso é o aumento da participação social, porque é justamente quem pode minimamente fiscalizar e dar feedback a esses políticos sobre as suas ações, né? E exigir um outro tipo de intervenção, outro tipo de que eu estou chamando de governança. Eu tenho dúvida de que se nós reformularmos modelos de democracia participativa, esse é um caminho que vai nos levar com mais facilidade à gestão intersetorial e a uma redução dos problemas mais graves que nós temos no Brasil em relação à iniquidade. Talvez o problema mais grave que nós temos aqui é a corrupção. É óbvio que quando você tem um elemento que faz com que
o país perca 6 a 8 bilhões de dólares, de reais, sei lá quais são os números, são números absurdos, gigantescos, né, onde essa cultura da corrupção está espalhada em todos os setores, em todos os ministérios, em todas as intervenções, de obras até programinhas sociais, até merenda escolar, né, quando essa cultura está tão arraigada, se ela não for modificada, é difícil a gente chegar mais rapidamente a uma redução de iniquidades, a políticas melhores, especialmente porque políticos tendem a ter visão de curto prazo, né, e ganhos imediatos, etc. Então, eu acho que a participação popular, a participação social, melhor dizendo, ela é fundamental nessa mudança. De novo, eu vejo boas iniciativas surgindo no Brasil nesse sentido. Nesse sentido, tem aqui um Henrique Farias, meu parente de Niterói, que acho que vem no sentido que você está falando, que na opinião de vocês, esse movimento dos determinantes sociais deverá também trazer um novo olhar para a forma como se faz política no país? Acho que ele toca num ponto importante. Deixa eu entrar um pouco nessa conversa, dizendo o seguinte. Acho que tem duas coisas. Há uma tendência de reduzir a política, a ideia da política, a política partidária. Uhum. Se nós olharmos experiências no Brasil, por exemplo, o SUS, Sistema Único de Saúde, ele atravessou, na verdade, vários governos com formações políticas distintas e se manteve dentro de uma trajetória consistente. Temos, obviamente, problemas do SUS, mas os problemas do SUS eles são muito amplos e, obviamente, nos cabe debater, inclusive, isso aqui, mas a questão central não são necessariamente as diferenças partidárias em relação a essa questão. Há uma grande convergência. Na verdade, o SUS foi um esforço de convergência política que a sociedade fez e se materializou na Constituição de 88. Então, essa é uma coisa Mas desculpa te interromper aqui. Mas quando a gente chega, por exemplo, no município onde o SUS acontece, muitas vezes essas questões políticas partidárias, elas também aparecem, né? Elas aparecem, mas na verdade os interesses que estão em disputa na questão da saúde, elas são muito além dos interesses partidários. Por exemplo, o setor industrial que produz insumos para a saúde tem interesses fortíssimos em relação a essa questão e disputam, inclusive, essa política, né? As corporações têm interesses muito grandes em relação a isso, elas também disputam. Então, o sentido de política que eu acho que a gente precisa resgatar é um sentido mais amplo de participação. E esse sentido amplo de participação ele é necessário. E o Brasil é um dos aspectos positivos nesse avanço do Brasil. Hoje o Brasil tem uma democracia consolidada, né? E isso foi uma conquista social importante. Essa questão da corrupção, eu acho que também é importante a gente perceber o seguinte. O Brasil está muito melhor hoje. Se nós olharmos o que se avançou, tanto do ponto de vista jurídico como do ponto de vista de controle desse tipo de situação, compararmos, por exemplo, com 20 anos atrás, o Brasil é muito melhor nessa questão. Agora, é um processo que precisa se investir mais, precisa construir mais. E a melhor forma de a gente trabalhar isso é a melhor interação entre a sociedade, entre esse sentido de participação ampla, de compreensão, de entendimento, e, obviamente, o próprio governo. Então, eu acho que nós estamos no momento seguinte, por que o Brasil está melhor? Porque também, inclusive, a sua capacidade de organização e de administração é melhor. Vamos lá, tem mais uma participação aqui, que passa por isso que você colocou em relação ao próprio SUS e essa relação, né, da área da saúde e das outras áreas que precisam também trabalhar para que os determinantes sociais sejam priorizados. Como fica a questão do financiamento da saúde, quando se reconhece tantas variáveis para que se promova a qualidade de vida? Será que a área da saúde pode dar conta desse universo? João Luiz, do Paraná. Ele pergunta sobre o financiamento da saúde, mas a gente pode falar do financiamento em geral, né, para que essas políticas todas possam acontecer de forma intersetorial. Bom, a questão do financiamento da saúde, ou seja, do setor saúde, eu imagino que ele esteja se referindo a isso, realmente, bom, o Rômulo falou da conquista que foi o SUS, um movimento social que empolgou vários segmentos da sociedade e que chegou a essa formulação do nosso SUS, que na Constituição de 88 coloca o reconhecimento da saúde como um direito de todo cidadão, um dever do Estado. O SUS foi organizado em torno dos princípios de universalidade, de equidade, de integralidade, de financiamento público, ou seja, em termos conceituais, o nosso sistema de saúde realmente se assemelha a sistemas muito avançados como o do Canadá,
como das sociais-democracias europeias, né? Mas nós temos talvez um calcanhar de Aquiles importante, que é justamente essa questão do financiamento do setor, né? Na realidade, o nosso sistema, embora conceitualmente, como digo, é dos mais avançados, na prática, além das iniquidades importantes de acesso, de qualidade que já foram mencionadas, nós temos problemas sérios de financiamento. Você veja, hoje o gasto privado no setor saúde é em torno de 60% e o gasto público de 40%. Ou seja, o nosso setor público gasta menos do que países como os Estados Unidos, por exemplo, né? Que é considerado o paradigma aí do sistema baseado em mercado, né? Então nós temos que avançar essa questão do financiamento público do sistema, porque quanto mais nós temos de gasto privado no sistema, a tendência é o agravamento das iniquidades. Financiamento traduz prioridade política, né? Isso. Eu quero completar, completamente de acordo com o Alberto, dizendo que, por outro lado, a saúde tem que, seguindo a coerência da visão de determinados sociais, tem que entender que o que gera saúde não é necessariamente as ações do setor saúde. Não, claro. Né? Então, se a gente está numa cidade e vai haver um investimento em urbanismo nas áreas pobres, criando parques e quadras de esporte, escolas melhores e acesso nas favelas, colocar saneamento, educação, enfim, todos esses fatores, pré-escola, todos esses fatores vão gerar indicadores sanitários melhores, vão gerar mais qualidade de vida e mais saúde. Então, quando se fala em financiamento e determinantes sociais, acho que existe uma certa tensão. A gente, se está falando em intersetorialidade, a gente talvez tenha que se questionar. Não estou falando de restringir o financiamento da saúde, pelo contrário. Então, agora nessa batalha pela emenda constitucional e tudo, para aumentar o financiamento, eu acho que a gente perde muito mais dinheiro pagando juros para banqueiros, né, que estão enriquecendo há 30, 40 anos, do que investindo em tal setor. Essa é um falso dilema. O dilema está em outro lugar. Tem mais recursos para a área social em geral. Mas eu acho que a saúde também tem que fazer esse movimento da intersetorialidade, de ir em direção à sociedade, ir em direção aos outros setores, a educação, saneamento, transporte, ambiente, urbanismo, e exercer um papel até de liderança, né, a partir dos seus profissionais, das suas visões, mas tentando construir essa intersetorialidade na prática. A gente talvez tivesse que começar pelo próprio Ministério da Saúde, pela intrasetorialidade. O Ministério dos seus departamentos e secretarias não se entendem. Né? Tem problemas gravíssimos ali dentro. Né? E a partir daí a gente poder ir em direção a outros ministérios. Eu acho que, na verdade, na prática, a intersetorialidade é muito mais fácil, muito mais efetiva, muito mais prática no nível do território, né? Na intervenção no bairro, na cidade. No nível da política nacional, federal, é claro que talvez exceções, o Ministério do Desenvolvimento Social e os programas de transferência de renda são programas admiráveis nesse sentido, mas é muito difícil trabalhar a intersetorialidade nesses níveis mais abstratos. Eu acho que no território isso acontece muito mais e justamente com a proximidade da população você tem mais oportunidade de participação social. Que é fundamental, né? Não, eu só queria tomar isso que o Daniel falou para lembrar de uma iniciativa que foi feita em conjunto entre o CONASEMS, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o Ministério da Saúde e o nosso centro aqui na Fiocruz. Lançou-se um concurso para experiências municipais de combate às iniquidades através da ação sobre os determinantes. Chamava Prêmio Proequidade em Saúde. E foram 75 experiências inscritas, realmente muito interessantes, né? Das secretarias municipais de saúde, né? Mas com intersetorialidade, participação... Iniciativas locais mesmo. Iniciativas locais. Dessas 75, 5 foram selecionadas e ganhadoras do prêmio e vão participar da Conferência Mundial. O prêmio era participar da Conferência Mundial, né? Então, há iniciativas muito interessantes ao nível local, como diz o Beck. Nós temos mais de 5 mil municípios, um sistema descentralizado, o que permite, né, o surgimento dessas diversas experiências, que é muito importante quando se discute o como, não é? Porque é coletar essas experiências, avaliá-las e promover um intercâmbio entre elas. Você pode trazer um exemplo para a gente, justamente para a gente deixar mais concreto tudo isso que a gente fala? Um exemplo dessas 5 que foram premiadas?
Eu posso dizer, aqui do Rio de Janeiro mesmo, e o Daniel Becker está envolvido numa delas, é a experiência que se chama o RAP da Saúde, né? Que são os adolescentes promotores, rede de adolescentes promotores da saúde, que é muito interessante, né? Porque, bom, tradicionalmente, não é, o sistema de saúde diz para os adolescentes, para a população, como promover hábitos saudáveis e comportamentos que promovam a saúde, né? E muitas vezes há problemas aí de barreiras culturais, de linguagem, de vários tipos para passar essa mensagem, né? O que o RAP da Saúde faz é que os próprios adolescentes, em vez de objeto, eles passam a ser sujeitos dessas atividades, né? E usam uma linguagem muito própria dos adolescentes, né? Usam música, teatro, várias redes sociais, né? Várias formas de comunicação, eles mesmos falando para eles mesmos, né? E tem dado resultados interessantíssimos na promoção da saúde dos adolescentes aqui do Rio de Janeiro. A gente trouxe essa experiência aqui para o programa, no programa Adolescentes Promotores de Saúde. É fantástica. Né? Essa é uma das ganhadoras, né? Realmente... Mas que demonstra isso, né? De como essa participação social, esse empoderamento das pessoas, e inclusive esse olhar para o que se sabe de saúde. Né? A gente tira alguém que sabe para alguém que precisa receber informações e absorve o que se faz de saúde nesse país, que é muito grande. Né? Uma coisa interessante, o próprio, assim, falando já no nível internacional, o Unicef, né, o escritório brasileiro do Unicef, especificamente o escritório do Rio, criou uma iniciativa que se tornou o programa urbano do Unicef no Brasil, que eu acho que está agora em vez de exportação, onde também o CEDAF participa, que se chama Plataforma dos Centros Urbanos, onde, da mesma maneira, criam-se grupos locais em territórios que participam de discussões de saúde, né, e também, é claro, voltado para a criança, porque é a Unicef, mas de saúde, educação, de qualidade de vida dos nossos meninos e meninas, e criam intervenções nos seus bairros, com participação do governo municipal também, e um protagonismo juvenil importante. Enfim, é uma iniciativa que vai nessa mesma direção que o Alberto está falando e que tem participação de um organismo internacional importante, né? Que pode exportar esse modelo para vários outros países, inclusive. Tem uma pergunta aqui, queria mais informações sobre a Conferência Mundial que vai acontecer em outubro. Né? É interessante como fala, não é à toa que ela acontece aqui. Né? O Brasil tem o que mostrar. Eu acho importante a gente marcar que tem esse acúmulo de experiências, e é muito bom quando vem uma experiência prática para a gente que está em casa entender do que a gente está falando. A gente está falando de iniciativas como essa, que fazem toda a diferença, né, dentro de uma comunidade, e isso se traduz em mais saúde, de formação de novas redes, onde as pessoas vão poder também, né, crescerem juntas em relação à saúde. A conferência, o que se espera dessa Conferência Mundial em outubro aqui no Rio de Janeiro? O sentido da conferência é que os países não apenas possam trocar suas experiências, então, portanto, essas experiências elas possam, de uma certa forma, ajudar os países nas suas escolhas de como construir essas políticas públicas, mas também quais as ações que podem ser feitas num plano mais global. Ou seja, é possível que os países também se articulem no nível global e se estabeleça, por exemplo, uma agenda de ações sobre os determinantes sociais de saúde, obviamente, de maneira positiva. Porque quando se pensa, é preciso pensar que há determinantes globais também, né? Pode-se resolver coisas dentro do país, mas outras coisas precisam desse olhar global. Um pouco do que nós conversávamos, aquecendo aqui o debate, é justamente a situação econômica, por exemplo, é um enorme determinante, tem um enorme efeito sobre a saúde. Em vários momentos, por exemplo, mudanças políticas profundas implicaram, por exemplo, no caso do antigo bloco, chamado Bloco Soviético, as pessoas passaram a morrer, os homens sobretudo, com 10 anos menos. Então houve uma redução da expectativa de vida em 10 anos na população masculina, principalmente por causa de suicídio e alcoolismo. Então, ou seja, mudanças profundas nas condições de vida das pessoas, ela pode ter um efeito devastador na saúde. Não é só guerra que produz isso, outras situações. Então, a questão da conferência é a possibilidade do intercâmbio, troca de experiências, a importância também dos países se organizarem de forma a ter uma agenda global. Isso se faz em várias áreas, também se pode fazer na saúde, e tem se feito, inclusive, mas também agora tratando dos determinantes sociais. O debate foi quente aqui no seminário?
Foi interessante. Nós chamamos seminário preparatório para a conferência, né? Mas, na realidade, eu não sei se esse termo, inclusive, é adequado, porque, na realidade, para nós, com esse seminário, a conferência já começou. Porque a ideia é não só preparar a participação brasileira na conferência, levando suas experiências, mas é também promover esse debate ao nível do nosso país, né, sobre essas questões, sobre os temas da conferência, para permitir a implantação das recomendações e das conclusões da conferência no pós-conferência, né? Porque é muito importante que essa conferência seja realizada no Brasil e é importante não só para essa oportunidade de mostrar o que nós estamos fazendo, mas é importante para internalizar as decisões e recomendações da conferência. Passaria em branco se limitasse somente a um grande evento com grande participação. O que a gente realmente quer é que a conferência tenha impacto no avanço nas nossas políticas. Então, o pós-conferência é muito importante, não é verdade? Então, o seminário preparatório e outras atividades, como o lançamento desse portal da conferência, que é o www.cmdss2011.org, e outras atividades que estão sendo feitas, é no sentido de criar esse ambiente, esse clima que será propício para a implantação e o avanço das nossas políticas no pós-conferência. CMD, que é Conferência Mundial Determinantes Sociais? Determinantes Sociais da Saúde, cmdss2011.org. Nesse portal estão as experiências essas que eu mencionei, estão entrevistas com vários atores de governo, da sociedade civil, especialistas sobre o tema dos determinantes, estão matérias sobre a questão dos determinantes, notícias que são resumos de artigos ou relatórios que tenham a ver com os determinantes, sempre numa linguagem acessível à população em geral, e procurando contextualizar cada uma dessas notícias, essas entrevistas, nesse ambiente todo que nós estamos discutindo das políticas, dos determinantes, né? Então, a ideia, para nós, a conferência já começou, pensando na conferência como um processo, né? Perfeito. A gente está chegando ao fim por causa do tempo, né? Mas é interessante que você pode continuar, o site está aí, né, para continuar trabalhando com essas questões, e provavelmente Sala de Convidados e outros programas do Canal Saúde estarão sempre atentos a essas questões, determinantes sociais e a Conferência Mundial. O Sala de Convidados está chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença no nosso estúdio de Daniel, Alberto e Rômulo. Se você quiser rever ou mesmo gravar esse programa, entre no nosso site www.canalsaude.fiocruz.br. O programa contou com a cooperação da NBR e da RNP, Rede Nacional de Pesquisa. A gente se vê na próxima semana. Até lá.